Meus amigos e amigas, uma saudação fraterna e pela paz a todas e todos. Começo a falar por paz, mas o problema é a guerra. Os Estados Unidos, é sabido que esse país, ele por muitos anos vem dominando o mundo. De duas formas, a agiotagem, porque os países em desenvolvimento ele não permite que se desenvolvam, aí tem toda uma política por detrás do pensamento dos Estados Unidos para deixar esses países submetidos à miséria. E a outra é a força bruta. Nunca se diz o certo, mas se sabe que que os Estados Unidos têm mais de 700 bases militares no mundo. Só aqui na Colômbia, que é um país vizinho ao Brasil, bem próximo do Brasil, porque faz fronteira, são 9 bases. Agora tem 2 bases na Argentina. E fazer uma base no Brasil, lá em Alcântara, no Maranhão, por sorte não conseguiram fazer essa base. Porque o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já tinha conseguido, estava tudo caminhando para a montagem da base, o Lula ganhou a eleição e foi firme e não permitiu uma base militar norte-americana aqui no Brasil. Pergunto a vocês, no sentido de que possam refletir. Por que os Estados Unidos precisam ter um pouco mais de 700 bases militares no mundo? São 100 e poucos países. Se fizer as contas, teria aproximadamente 3 bases para cada país. Essas bases são para dominar a humanidade e para fazer prevalecer a economia dos Estados Unidos. Agora, uma coisa é muito interessante, como os Estados Unidos fazem, com inteligência, com muita sabedoria, que era a sabedoria que todo mundo deveria ter, não para fazer o mal, mas para fazer o bem. Com essa política geopolítica de dominação dos Estados Unidos, ele trabalha a longo prazo. Isso aqui eu chamo de inteligente por parte deles. Além de ser inteligente, também é baseado na ciência pura. Vamos pegar o caso do Brasil. O Brasil é um país que tem bastante petróleo. E a Petrobras era uma empresa brasileira. 100% brasileira. O que fizeram os Estados Unidos da América do Norte? Eles implementaram aquele plano e nesse plano, que todo mundo conhece, os Estados Unidos estava propondo a redução de gasto dos países e a privatização. E o Brasil fez a privatização no governo do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Privatizaram mais de 100 empresas importantes do Brasil, inclusive as empresas de energia elétrica, de comunicação e, entre essas empresas de energia, a Petrobras. Hoje, uma banda da Petrobras, eu falo banda, que é uma palavra um termo muito popular, que significa metade, ou 50%, não é mais do Brasil, é lá fora. Pronto.
Com isso, eles deram um nó no Brasil. Fernando Henrique Cardoso ajudou a dar esse nó, juntamente com o seu partido, o PSDB. A Venezuela, o petróleo já era dos Estados Unidos. Todo o petróleo do solo venezuelano. Hugo Chávez, um homem firme, patriota e valente, nacionalizou, fez o contrário. O petróleo que era dos Estados Unidos agora é da Venezuela, por isso que o petróleo lá é bem baratinho. E todo o dinheiro do petróleo da Venezuela, que é o país que mais tem petróleo no planeta Terra, está sendo usado para educação, moradia e etc. Aí o que fizeram os Estados Unidos? Bloquearam a Venezuela. A Venezuela não pode vender o seu produto. Entendem como eles são inteligentes e usam a inteligência para o mal, para destruir os outros países? E, além do mais, compra tudo que é meio de comunicação do mundo para dizer que o Hugo Chávez é um ditador. E agora o Maduro é um ditador. Por quê? Porque tomaram o petróleo deles. No Oriente Médio, está cheio de bases militares dos Estados Unidos. O Estado de Israel é uma prostituta dos Estados Unidos, cheio de bases militares, recebe muito dinheiro, muita arma, muita munição e muito treinamento dos Estados Unidos. E inclusive tem a bomba atômica, Israel. Para quê? Para dominar toda a região. O Irã não concorda com a política suja dos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos é inimigo mortal do Irã, porque o Irã não lambe as botas dos Estados Unidos. E qualquer país que se contrapõe aos Estados Unidos, eles varrem da face da terra, como fizeram com o Iraque, matando mais de 400 mil pessoas, mentindo para a sociedade mundial que o Saddam Hussein tinha arma de destruição em massa, nunca encontraram nem sequer um revólver de destruição em massa, quanto mais arma de destruição em massa. Mas o salto foi roubar toda a riqueza do Iraque e matar mais de 400 mil pessoas, além de destruir toda a infraestrutura do Iraque. Acho que as pessoas estão compreendendo o que eu estou a dizer, baseado em verdade. Aqui, nenhuma plataforma vai poder encontrar uma só mentira para bloquear o meu vídeo. Pois muito bem. A Rússia começa a se desenvolver e entrar nos BRICS. O que fez os Estados Unidos? Monta base militar na Ucrânia, mobiliza a OTAN, que é um exército de criminosos formado por 30 países sob o comando dos Estados Unidos. Esse exército, eu estou falando da tal da OTAN. E coloca a Ucrânia para brigar com a Rússia. Entrava na OTAN. Por que tinha que entrar na OTAN? Porque é assim, se qualquer país fizer qualquer agressão a um país que faz parte da OTAN, os 30 e poucos países da OTAN vão poder fazer a guerra com aquele país que atacou um país que é membro da OTAN. Por isso, a Ucrânia estava sendo utilizada pelos Estados Unidos através de um fascista corrupto, ladrão e assassino, que é o Zelensky. Matou mais de 14 mil ucranianos nesses anos. E o regime lá se instalou a partir de um golpe de Estado na Ucrânia, de um golpe de Estado, um golpe na democracia. Isso ninguém diz. Nem a imprensa, a rainha da comunicação livre não diz isso.
Vocês nunca ouviram uma televisão dizer que teve um golpe um golpe de Estado na Ucrânia. Vocês nunca ouviram a imprensa dizer isso. Pronto. A Ucrânia passava a ser outra prostituta dos Estados Unidos e dentro da OTAN. Então, se a Rússia fizesse qualquer agressão à OTAN, aliás, à Ucrânia, a OTAN viria 30 países para fazer uma guerra contra a Rússia, que estava dormindo ao lado do inimigo, a Ucrânia, que era um instrumento dos Estados Unidos para desestabilizar a economia da Rússia. E a Rússia, durante 10 anos, pelejou para evitar que a Ucrânia entrasse na OTAN e que servisse de base militar para os Estados Unidos. Quando não teve jeito, a Rússia está dando uma lição extraordinária nesses vagabundos que querem o mundo para eles e não para a humanidade. Isso quer dizer que a Rússia salva a humanidade mais uma vez. Salvou na Terceira Guerra Mundial e está salvando agora porque estava se formando um ninho de fascista e de criminoso em toda aquela região ali, né, que junta o Oriente Médio, próximo da Rússia, junta países da Europa, inclusive para evitar os BRICS, que os BRICS questiona, por exemplo, a moeda dos Estados Unidos, o dólar, como moeda única. Eu vou dizer aqui, neste vídeo, e tentar explicar por que é importante você ter um outro grupo econômico que possa pensar de forma mais democrática, de ter um comércio mais ético, diferente do comércio dos Estados Unidos, que é predador. Ele destrói as economias pequenas para elas não produzirem quase nada de futuro e assim ele poder vender a produção dele. Tudo baseado em dólar. Estão compreendendo? Essa é a grande jogada dos Estados Unidos. Ele monta base militar, ele organiza alguns países que vão contribuir com a política suja dos Estados Unidos e destrói a economia de todos os países que estão tentando se desenvolver, como é inclusive o caso do Brasil. Prestei muito bem atenção um fenômeno econômico que está acontecendo no Brasil. O Brasil tem um monte de novos proprietários de terra. Essa turma que se chama a turma do agronegócio. Ali a região sul e centro-oeste está tomada pelo agronegócio. Todas as terras boas e produtivas estão com os grandes empresários. É uma economia muito rica, é uma economia muito tecnológica, emprega pouca mão de obra, contamina grande parte do território, porque eles botam uma grande quantidade de veneno na terra para poder produzir o máximo possível. E o que eles fazem? Eles pegam grande parte, a maior parte, grande parte, aí eu estou dizendo a maior parte, é grande e é a maior em termos percentuais de toda essa produção do agronegócio, que aí vai carne, vai soja, vai milho, vai arroz, vai tudo. Aí esses empresários brasileiros vendem essa produção para fora do Brasil.
em dólar. Por que é bom vender em dólar? Porque o dólar sobe todo dia, basta os Estados Unidos querer. Aí eu vendo hoje, por exemplo, 1 bilhão de mercadoria em dólar. Se o dólar subir 0,5%, da meia-noite para o amanhecer do dia, eu tinha vendido 1 bilhão, aí eu vou ter um lucro monstruoso, né? Que já vendi com lucro, aí o dólar subiu. E assim os Estados Unidos fazem esse jogo. E veja a outra grande jogada dele ter conseguido a adesão do Fernando Henrique Cardoso e do PSDB para vender a Petrobras. Se o petróleo da Petrobras não é mais do Brasil, ou seja, a metade é de empresários de outros países fora do nosso país, que são países que são empresas dos Estados Unidos e empresas da Europa, principalmente. Aí os Estados Unidos, por exemplo, aumenta todo dia o preço do dólar. Aí o preço da energia petróleo é cotado internacionalmente e pelo dólar. Então toda vida que o dólar sobe, o petróleo sobe. Quem paga o lucro desses grandes empresários lá de fora do nosso Brasil? Nós, que temos uma moto, um carrinho velho, e precisamos desse carrinho para trabalhar, para se deslocar, nós pagamos. E o lucro vai para quem? O grande lucro. Porque é obrigatório seguir o preço de mercado, a venda é em dólar, é obrigatório. Aí nós pagamos isso e os empresários lá de fora ficam cada vez mais ricos. O café brasileiro está indo quase todo para fora. Fica aqui o ributalho. Primeiro, o café mais ruim. E segundo, uma pequena parte. Baseado na lei da procura e da oferta, que os bolsonaristas, fanáticos religiosos e os ignorantes não sabem nem o que é lei de procura e de oferta, e se procurar no Google não vão entender, aí eles reclamam do preço do café, mas não sabem que os grandes empresários de direita, que produz café em grande quantidade, milho em grande quantidade, soja em grande quantidade, arroz em grande quantidade, vende lá fora para receber em dólar e fica cada vez mais rico. Porque o dólar é a moeda dominante no mundo. Então vocês viram aí os vários meios que a política dos Estados Unidos é nociva ao desenvolvimento dos países e nocivas à vida das pessoas que são pobres, que trabalham nos nossos países, como eu já falei muito do Brasil, mas todos os países em desenvolvimento aqui na América aqui na América do Sul e na América Central são 33 países. Todos eles são vítimas dessa política nefasta, imperialista e de exploração dos Estados Unidos. E qual é o grande perigo dessas guerras? Que os Estados Unidos querem que aconteça. Primeiro, ajuda muito a economia dos Estados Unidos, porque eles vão vender armas e munição. Ajuda e é um perigo para nós. Nós estamos, gente, ao ponto de vivenciar mais uma guerra mundial. Porque os Estados Unidos estão botando Israel e dando todo suporte para brigar com o Irã, para tentar destruir o Irã, porque não concorda com a política dos Estados Unidos. O Irã tem uma boa relação com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem míssil e tem bomba atômica também. Tem pouquinha, mas tem, viu? Porque quem tem muita bomba atômica são os Estados Unidos. Só ogiva nuclear e bomba suja são 9.000.
viu? 9 mil bombas sujas, bomba suja. A Coreia do Norte não tem nem 300, pelo que se sabe. E se tiver, você compara 300 armas ogivas nucleares com 9 mil bombas sujas, fora as outras bombas convencionais dos Estados Unidos, a diferença é muito grande. Mas a Coreia do Norte já disse, se jogarem uma bomba atômica no Irã, eu jogo 2 bombas atômicas nos Estados Unidos. Ainda tem mais a Coreia do Norte. A Coreia do Sul, aliás, que é ligadinha com a Coreia do Norte. A Coreia do Sul é lambibota dos Estados Unidos. A Coreia do Norte está com ela ali na mira. Qualquer coisa, mete uma bomba atômica na Coreia do Sul. E os Estados Unidos têm medo de que países aliados seus sejam destruídos, inclusive o Israel. E vocês viram agora, quem começa jogando bomba não foi o Irã, foi Israel que jogou bombas. Quem está destruindo uma cidade inteira de 3 milhões de habitantes, que é ali na Palestina, na faixa de Gaza, é o Israel, cumprindo ordem dos Estados Unidos, porque eles querem dizimar aquele povo. Então essa situação é muito perigosa. Os Estados Unidos utiliza a sua política, utiliza todo um conjunto belicoso, como navios, tropas de soldados. Lá na região de onde está ocorrendo a guerra agora, perto do Irã, tem 40 mil soldados dos Estados Unidos. Vai mandar mais 3 agora, aviões de guerra, navios de guerra. Então, os Estados Unidos e o Israel são as 2 bestas feras do mundo. E tem apoio dos demôniozinhos fascistas da Europa. Então, essa gente está brincando com a vida, com as civilizações. E parece que a sociedade não está nem aí, nem compreende o que está acontecendo. Eu deixo essa reflexão e pediria, se for possível, se vocês concordarem, vocês que ligam, alguns amigos e amigas que possam ver esse vídeo, comentem e compartilhem para ver se esta reflexão sobre a geopolítica, sobre o poder e a desonestidade desses países imperialistas e guerreiros do mal, e compreendendo a sociedade se mobilizar, poderá fazer a diferença. E se nós ficarmos aqui alienados, pode a Terra se transformar numa fogueira nuclear e, infelizmente, destruiremos as civilizações e a vida, que é o que mais importa para todos nós.